Viram só? Bastou o São Paulo trocar de treinador e o time voltou a vencer. Vitória grande e convincente contra o Atlético Goianiense. E este é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, neste Falando de Esportes, o quarto programa aqui falando de esportes do canal O Luiz GP. Vem com a gente! Muito bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que vem assistindo os vídeos aqui no canal, que vem aqui dando aquelas curtidas, vem comentando nos palpites que eu faço antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro. É um projetinho novo que eu tô querendo continuar no canal, mas eu preciso da ajuda de vocês para que possa continuar. Preciso dos seus likes, preciso do compartilhamento, dos seus comentários também são sempre bem-vindos, mesmo que seja para falar alguma brincadeira, mas sempre no devido respeito que tudo deve merecer, tá ok? Já aproveito e convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal no YouTube, youtube.com/oluizgb. Se inscreva no canal, siga também nas redes sociais e vamos falar de esportes no quarto programa. Primeiro de tudo, quero dar parabéns para o Votuporanguense e também para o Grêmio Prudente, os novos integrantes da Série A2 do Campeonato Paulista. Os dois times subiram da Série A3, estão classificados. O Votu, como é conhecido lá em Votuporanga, acabou passando pelo Desportivo Brasil de Porto Feliz e vai estar na Série A2 de volta depois de alguns anos. Recentemente caiu, fez uma campanha muito ruim e agora retorna à Série A2 junto com o Grêmio Prudente. Bom, o nome é bem familiar, né? Mas já lembrando que este Grêmio Prudente não é o mesmo de alguns anos atrás, é uma outra agremiação que foi fundada recentemente, né? E usaram o nome Grêmio Prudente e o estádio de Presidente Prudente, um estádio maravilhoso que eles têm na cidade. O Grêmio Prudente, por sua vez, se classificou passando pelo São Bernardo, que não é o São Bernardo da primeira divisão também, é o Esporte Clube São Bernardo, mais antigo. Então, Grêmio Prudente e Votuporanguense, os novos integrantes da Série A2 do Campeonato Paulista, vão jogar A2, vão brigar também pelo acesso no próximo ano. E tomara que não, que nem eu sempre falo do Vero, tomara que não seja um sobe e cai. Tem que subir, fazer uma boa campanha e quem sabe aparecer na primeira divisão logo, né? Parabéns aos dois times, parabéns às duas cidades e parabéns também aos que ficaram no caminho do Desportivo Brasil, que mais uma vez cai na semifinal, e o Esporte Clube São Bernardo, que também caiu na semifinal mais uma vez. Mas vamos em frente. Agora, Série B do Brasileirão. Antes da gente falar da Série A, vamos falar da Série B, mas em destaque o jogo do Santos, um jogo que eu acompanhei no sábado. Santos 2, Paysandu 0. E olha, vou falar pra você, ô joguinho arrastado, hein? Foi duro de assistir. Um jogo que não tinha muitas ações dos dois times. O Paysandu jogou melhor no primeiro tempo, conseguia atacar mais, conseguia pressionar mais o time do Santos. O Santos, por sua vez, tentava fazer alguns cruzamentos na área, mas pouco efetivo. E o segundo tempo não foi tão diferente, não. O Paysandu atacou menos, o Santos começou a ir um pouco mais para o ataque, o Fábio Carille acabou fazendo algumas trocas, né? E o Santos chegou aos gols com Pedrinho e Guilherme no segundo tempo. Essa partida Santos e Paysandu foi um jogo que a Globo tinha direitos de transmissão de TV aberta e preferiu transmitir apenas para a Baixada Santista e para o estado do Pará. E fora isso teve transmissão do Premier para todos os assinantes do canal pago. Bom, Santos 2, Paysandu 0. Santos volta a jogar na sexta-feira contra o Avaí lá na Ressacada. O Santos na Série B, eu tava vendo os amigos santistas não encararam tão bem esse comecinho de Série B e já com um pouco de preocupação, porque ficou devendo futebol. Infelizmente o Santos ficou devendo futebol e precisa melhorar. A gente tem que lembrar o seguinte também, que o Fábio Carille não é um técnico que propõe muito jogo. Ele joga no contra-ataque às vezes, ou então quando o time consegue jogar um pouco melhor, os times que ele já dirigiu, como Corinthians, o Vale Nagasaki do Japão, até o ano passado, eram times que propunha pouco jogo, mas tinha uma efetividade muito grande com a bola no ataque. Vamos acompanhar o jogo na sexta-feira e saber como é que o Santos se sairá, ok? Muito bem, então, hora de falar da Série A do Brasileirão. Olha, eu fui bem pra caramba nos palpites. Quem viu os palpites que eu postei no sábado de manhã se surpreendeu que eu acertei a maioria.
acertei a maioria não, acertei a maior parte dos vencedores ou empate, mas acertei alguns resultados sim cheio. Vamos lá. Fluminense 2, Vasco da Gama 1, jogo no sábado, clássico no Maracanã. Também tivemos Grêmio 1, Cuiabá 0. Eu apostei 2-0 pro Grêmio, tá vendo? Um jogo que eu acertei o vencedor. Esse eu acertei cheio, Bragantino 1, Corinthians 0. Aliás, o 7º jogo seguido que o jogo de Bragantino e Corinthians termina 1-0. Antes tinha 3 vitórias do Corinthians contra o Bragantino por 1-0. E os últimos 4 jogos o Bragantino venceu o Corinthians somente por 1-0. Tivemos também no sábado à noite o clássico Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 0. Um passeio do Atlético Mineiro sem preocupações nenhuma. Vitória 2, Bahia 2, clássico baiano muito movimentado. O Vitória começou, fez 2-0, tava jogando bem boa parte da partida e de repente tomou 2 gols, um seguido do outro e não conseguiu fazer o terceiro. Tivemos Palmeiras 0, Flamengo 0, apostei em empate esse jogo, mas apostei em 1-1. No entanto, um jogo muito bom, muito disputado e assim, não teve muitas chances ofensivas, mas era muito detalhe ali dentro de campo, muito detalhe que fazia a gente prestar atenção no que estava acontecendo. Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Atlético Goianiense 0, São Paulo 3, bela vitória do Tricolor, que já vou comentar a respeito. E nós tivemos Botafogo 5, Juventude 1, além de Criciúma e Fortaleza, que não jogaram. O jogo ainda está com a data definida, a CBF vai marcar esse jogo futuramente, certo? Vamos então começar a falar primeiro do Corinthians, cara. Eu assisti o jogo à noite do Corinthians no sábado e o Corinthians não é um time ruim, mas é um time de pouco objetivo. Carrega a bola bem para o ataque, tem bom funcionamento do meio para frente, mas o setor defensivo do Corinthians deixa de desejar tanto que tomou um gol logo no comecinho do jogo. O Corinthians melhorou bastante no segundo tempo, começou a atacar melhor, começou a ter mais a bola para ele, começou a ter mais posse de bola, chegou a marcar um gol, mas o jogador do Corinthians estava impedido. E no final do jogo, quando o Corinthians era melhor, aconteceu uma coisa que a gente infelizmente está acostumado a ver. A torcida do Corinthians acendeu sinalizadores na arquibancada e o jogo ficou paralisado por aproximadamente 5 minutos, né? E que eu falo por que é ruim isso. Porque era no momento que o Corinthians estava melhor no jogo e tinha claras chances de empatar. Depois que o jogo foi reiniciado, não teve mais jogo praticamente. O Corinthians não conseguiu mais agredir o time do Bragantino. O Bragantino só se segurou e garantiu a vitória por 1-0. Esse caso do Corinthians com finalizadores acontece sempre quando a torcida quer protestar. Não é errado protestar, mas protestaram na hora errada, né? Porque era no momento que o Corinthians estava melhor. O Corinthians não perdeu o jogo por causa disso, né? O Corinthians perdeu o jogo porque o Bragantino acabou sendo melhor nos 90 minutos. Mas era no momento que o Corinthians poderia empatar o jogo. E novamente a torcida do Corinthians vai lá, acende sinalizador, esfria o jogo e dá tempo para o Bragantino respirar, se recuperar, se recompor e não deixar o Corinthians atacar mais, né? Esse caso assim aconteceu na final da Copa do Brasil, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo. O Corinthians tinha acabado de empatar o jogo, estava pressionando o Flamengo para trás, pressionando assim de maneira que o Flamengo não conseguia respirar. E a torcida foi lá, acendeu o sinalizador, esfriou o jogo. O Flamengo se recuperou naquela ocasião, segurou o jogo até o final e venceu nos pênaltis, né? Poderia ter terminado com a vitória do Corinthians, aquela partida lá. Como no sábado poderia ter terminado com um empate, mas não aconteceu. Não dá para culpar a torcida, pois o torcedor acaba se fazendo protesto de N motivos, né? De N maneiras, né? Mas o que tem que também ser cobrado novamente são as autoridades que deixam esses objetos entrarem com a torcida na arquibancada, né? Já falam sempre para evitar os torcedores de levar esses objetos que podem prejudicar o time, pode acabar tendo suspensão, pode acabar tendo punição, mas nada acontece e sempre os objetos entram no campo, sempre acaba atrapalhando os jogos de futebol. Não é só do Corinthians que a gente vê isso, é de várias e várias outras torcidas, o que não poderia acontecer, não é verdade? Vamos lá, então terminou Bragantino 1, Corinthians nada.
Agora falar um pouco do Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, jogo em São Paulo. Ontem 0-0, mas olha, foi um baita jogo. Um jogo que a gente não teve tanto lance assim de pressão, de perigo nas duas metas assim. Teve alguns bons lances até, mas não foi um jogo tecnicamente ofensivo das duas equipes. Foi um jogo onde cada uma das equipes procuraram atacar da melhor maneira possível. São dois elencos bons, talvez os dois melhores elencos do Brasil que estiveram em campo ontem, e que nos últimos anos cresceu a rivalidade dessas duas equipes. E no fim, terminaram um jogo sem gols, mas com muita emoção. Talvez acho que os torcedores que foram até o Palestra Itália se sentiram agraciados, se sentiram até contentes, não com o resultado, mas talvez com o desempenho das duas equipes, com o nível de futebol apresentado. Uma nota que não é lamentável, mas é um pouco curiosa até, é o Tite reclamando na coletiva que levou um cuspão da arquibancada. Pois é, alguém foi lá e deu um banho na cabeça do Tite, né? Não é legal, né, gente? Pô, mas é um fato inusitado aí. Muito bem. Vamos falar agora de Atlético Goianiense e São Paulo, vitória de 3-0 do Tricolor Paulista lá em Goiânia. O São Paulo jogando no estádio Antônio Ascioli, não foi o jogo na Serra Dourada que nem foi na primeira rodada do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Dessa vez se jogaram em casa nos seus domínios, no seu estádio, mas não conseguiu segurar o Tricolor. O São Paulo passou fácil 3-0, gols de Caleri, Luciano cobrando pênalti, e gol de Ferreirinha, aliás, um golaço. Ele recebeu a bola, cortou um, cortou dois e bateu no canto do goleiro, um belo gol. Ferreirinha marcando mais um gol com a camisa do São Paulo, começando bem talvez o ano, né? Pode ser assim. O jogo em si ficou marcado pela presença do técnico auxiliar, agora interino, o Milton Cruz, que assumiu para esse jogo o time do São Paulo. O Luiz Ubeldia já chegou ao São Paulo, já foi apresentado lá em São Paulo e pegou um jatinho com o Júlio Casares e já foram assistir o jogo ontem à noite. Com a presença do Zubeldia e do Casares nos camarotes, eles assistiram o São Paulo fazer uma partida ótima, uma partida sem problemas, onde passou fácil pelo Atlético Goianiense. É claro que no segundo tempo o São Paulo contou ainda com duas expulsões. Logo no comecinho, que foi o lance do pênalti, foi uma agressão do zagueiro em cima do Luciano, e pouquinho tempo depois, no meio de campo, um outro jogador do Atlético Goianiense deu um pisão no Pablo Maia e acabou sendo expulso. Ele já tinha um amarelo, já que ele tinha tomado um pouquinho antes, tomou o segundo amarelo e tomou o vermelho, mas segundo alguns comentaristas de arbitragem, pelo pisão ele já podia tomar um vermelho direto também, coisa que prejudicou muito o time do Atlético Goianiense. Aí nesse ponto já estava 2-0 para o São Paulo, e a partir daí o Ferreirinha marcou o terceiro. O São Paulo só segurou, administrou o jogo sem nenhum problema, contando com a volta de alguns jogadores que não tinham aparecido nos jogos anteriores, como o Galopo, o Bobadilha, o Alan Franco, e o São Paulo sai vitorioso 3-0, primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. Agora rapidamente falando da Fórmula 1, só rapidinho, que aconteceu nesse fim de semana, o GP da China, e o Max Verstappen venceu mais uma vez. Vitória de Max Verstappen, com Lando Norris em segundo e Sérgio Pérez em terceiro lugar. A próxima corrida vai acontecer em Miami, no dia 5 de maio, lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar, ver se o Max Verstappen vai ter mais uma vitória, ou algum outro aí pode aparecer para atrapalhar esta diversão do piloto holandês. E agora alguns assuntos importantes dessa semana que passou, começando com os Jogos Olímpicos. Essa semana foi marcada por um evento que marcou os 100 dias restantes para o início dos Jogos. Aconteceu na cidade de Olímpia, na Grécia. No entanto, um momento inusitado para acender a tocha, que geralmente é acesa com a luz do sol, acabou sendo reutilizado o fogo da apresentação teste do dia anterior para poder acender, já que o tempo não estava bom. A tocha percorrerá várias províncias francesas fora da Europa, como o Canadá, a Guiana Francesa, a África e a Oceania, retornando para a França logo depois. Enquanto isso, na Cidade de Luz, as arenas estão quase prontas e já estão no seu processo final de montagem. Elas abrigarão os jogos de vôlei e breakdance, que será uma modalidade nova nessa versão dos Jogos Olímpicos.
além também das arenas de tênis. No entanto, Paris terá um grande desafio logo antes de começar os jogos, que será a despoluição do rio Sena, este que abrigará as provas de canoagem e maratona aquática. O rio Sena está no estado alarmante de poluição, segundo as autoridades que fazem o controle do mesmo. O motivo disso foram as fortes chuvas que o rio acabou recebendo durante o outono e o inverno. Essas chuvas foram 30 vezes a mais do que o rio geralmente recebe, o que prejudicou o estado da água. Agora, com a aproximação dos Jogos Olímpicos, as autoridades terão menos de 100 dias para realizar esta limpeza e deixar o rio ao menos em condições para natação. Essas condições do rio Sena já não são vistas desde a década de 20 do século passado, quando foram proibidos os eventos de natação no mesmo rio. E também nessa semana foram definidas as semifinais da Champions League. O Borussia Dortmund passou pelo Atlético de Madrid e enfrenta o PSG, que atropelou o Barcelona na Espanha e atropelou com autoridade. No outro confronto, teremos o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal, e vai enfrentar o Real Madrid, que segurou o empate contra o Manchester City e acabou vencendo nos pênaltis. Os confrontos de ida já acontecem na próxima semana. E para fechar essas notas rápidas, na última quarta-feira foi realizado o sorteio da Copa do Brasil 2024. O sorteio realizado na sede da CBF definiu os confrontos da terceira fase do torneio. Os jogos de ida acontecerão na semana de 1º de maio, ainda com os horários a serem desmembrados. E a volta acontecerá na semana do dia 22 de maio. É isso aí, ponto final então aqui no Falando de Esportes. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se gostou, já deixa o like ou deixa o dislike se você não gostou de alguma coisa. Também comente aí embaixo aí como foi o desempenho do seu time, o que você achou, se você concorda com o que eu falei, se você está atento aos Jogos de Paris que estão chegando, se você está atento à Fórmula 1 que está andando. E não esqueçam de comentar aqui tudo que você quer que seja falado sobre esporte, se quer que acrescente alguma coisa a mais, o que você espera do seu time no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no YouTube. Se inscrevam também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, que agora é o X, né, do Sr. Musk. Se inscrevam também no TikTok, eu posto muita coisa lá, mas eu posto uns trechinhos de vez em quando. E se inscrevam também na Twitch, na roxinha, para acompanhar algumas lives de games também. Algumas lives de games vão acontecer esta semana aqui também no canal. Sabe, durante a semana, geralmente eu faço 2, 3 lives de games. E no próximo fim de semana, quando começar a rodada 4 do Campeonato Brasileiro, vai sair o vídeo dos palpites da rodada 4, tá certo? E quem sabe eu tenha uma boa média que nem eu tive nessa rodada. Beleza, pessoal? Muito obrigado então a todos que assistiram. Compartilhem com os amigos se você tem amigos que gostam de conteúdo esportivo. Aqui o canal fala de animes, esporte e games e algumas outras coisinhas como rádio e TV também, de vez em quando. Grande abraço a todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz, ótima semana e até!